Em Dumbarton, na Escócia, escondida entre as colinas verdejantes, existe uma ponte de pedra, antiga e imponente, com suas paredes altas e escuras. Seu nome? Ponte Overton. Mas cuidado, este não é um lugar comum. É um lugar de mistério, um lugar de tragédia, conhecida como a Ponte dos Cães Suicidas. Construída no século XIX, a ponte é cercada por uma aura de mistério. O rio turbulento abaixo, a névoa constante que muitas vezes a envolve, tudo contribui para um clima de apreensão. Mas o que realmente a torna assustadora é a sua história. Uma história de tragédias inexplicáveis. A Ponte Overton é palco de um mistério que intriga o mundo há décadas. Cães, sem motivo aparente, saltam para a morte do alto de seus parapeitos. Uma lenda sombria se formou ao redor da ponte, alimentada por eventos inexplicáveis. O que leva tantos animais a saltarem para a morte? Uma força maligna? Um chamado do além? A resposta parece estar escondida nas sombras da Ponte Overton, esperando para ser desvendada. Se você quer descobrir mais mistérios como este, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. A história da Ponte Overton é marcada por tragédias. Dezenas de cães já saltaram de seus parapeitos. A maioria morreu na queda. Os que sobreviveram, inexplicavelmente, voltaram para saltar novamente. Os casos seguem um padrão perturbador. Os cães, geralmente das raças Retriever, Collie e Labrador, parecem ser tomados por uma compulsão. Sem hesitar, sem um latido sequer, saltam para a morte. Testemunhas relatam que os cães ficam agitados ao se aproximarem da ponte, como se a energia do local os afetasse. Alguns param no meio do caminho, com o rabo entre as pernas, como se sentissem algo estranho. Outros correm, impetuosamente, em direção ao parapeito, como se algo os chamasse. O mistério dos cães suicidas da Ponte Overton intriga especialistas e leigos. As perguntas persistem. O que leva esses animais a saltarem? Seria um instinto suicida? Ou algo mais sinistro? A falta de explicações racionais para os saltos dos cães alimentou todo tipo de teoria. A mais popular atribui os eventos a causas sobrenaturais. Fantasmas, espíritos vingativos, portais para outras dimensões. Uma lenda fala de uma mulher que, em 1994, jogou seu filho da ponte. Dizem que ela se jogou logo em seguida. Seu espírito vagaria pela ponte até hoje. Muitos acreditam que a Dama Branca atrai os cães para a morte. Além dos cães suicidas, a Ponte Overton é palco de outros eventos inexplicáveis, dignos de figurar no programa Linhas Tortas. Moradores relatam sentir calafrios repentinos, como se alguém estivesse soprando no cangote, ouvir vozes e sussurros, e ver vultos se movendo nas sombras, como assombrações em um filme de terror brasileiro. Testemunhas afirmam ter visto o fantasma da Dama Branca vagando pela ponte. Seu rosto, dizem, expressa uma profunda tristeza e desespero. Alguns até afirmam ter sido tocados por ela, sentindo uma frieza intensa, como se tivessem encostado em um cadáver. Há relatos de pessoas que viram animais, além dos cães, saltarem da ponte. Pássaros em pleno voo, mudando de direção repentinamente, coelhos correndo desorientados, como se estivessem fugindo de algo invisível, como o curupira ou o boitatá. Os relatos, embora não comprovados, aumentam o mistério da Ponte Overton. Seriam alucinações causadas pela atmosfera do local? Ou evidências de que algo sobrenatural realmente acontece ali? Seção 5. Ciência versus sobrenatural. Buscando respostas. Enquanto alguns buscam respostas no mundo espiritual, outros tentam explicar o mistério da Ponte Overton usando a ciência. Zoólogos, psicólogos e especialistas em comportamento animal investigaram o local. O cheiro de animais, como martas e lontras, poderia estar atraindo os cães. A altura do parapeito, a acústica do local,
a visão limitada do outro lado. Todos esses fatores poderiam estar confundindo os cães. No entanto, nenhuma teoria científica conseguiu explicar todos os casos. Seria este um caso em que a ciência simplesmente não consegue explicar o inexplicável? Seção 6. A maldição de Overton. Lendas e histórias. A ponte Overton é envolta em mistério desde a sua construção, como se uma maldição indígena ou uma praga rogada por uma Yara Scorned tivesse se abatido sobre ela. Lendas locais falam de pactos demoníacos, sacrifícios antigos e almas atormentadas que vagam pelo local, como em histórias de terror contadas à beira da fogueira. Uma das lendas mais antigas conta a história de um homem que, tomado pela loucura, assassinou a própria esposa na ponte. Seu fantasma, dizem, assombra o local, buscando vingança por sua morte injusta, como um justiceiro dos contos do folclore brasileiro. Outra lenda fala de um cocheiro que, em uma noite de tempestade, perdeu o controle de sua carruagem e caiu da ponte. Todos os passageiros morreram. Seus gritos de terror, dizem, ainda ecoam pelo local, como lamentos que gelam o sangue. As lendas, passadas de geração em geração, alimentam a aura de mistério da ponte Overton. Seriam apenas histórias para assustar os viajantes? Ou escondem uma verdade terrível sobre o passado do local? Seção 7. Testemunhas oculares. Relatos de arrepiar. Muitas pessoas testemunharam os eventos bizarros da ponte Overton. Seus relatos aumentam o mistério do local. Em 2005, um casal viu seu cão saltar da ponte. O animal morreu na hora. Ele nunca tinha feito nada parecido, disse a mulher. Um fotógrafo afirmou ter visto uma figura fantasmagórica. Era uma mulher, vestida de branco, com os cabelos longos e escuros. Ela me encarou por um instante e então desapareceu, relatou. Um guarda florestal afirmou ter presenciado vários incidentes. Já vi cães pularem, já ouvi gritos e lamentos. Este lugar é amaldiçoado, afirmou. Os relatos das testemunhas não podem ser ignorados. Seriam fruto da imaginação ou provas de que a ponte Overton é realmente um lugar onde o sobrenatural se manifesta? Seção 8. Animais. Sentem algo a mais. A sensibilidade animal. Muitos acreditam que os animais, com seus sentidos aguçados, são capazes de perceber o que os humanos não conseguem. A energia espiritual, a presença de entidades sobrenaturais como se tivessem um sexto sentido, como nos filmes nacionais. Cães, em especial, são conhecidos por sua sensibilidade. Acredita-se que eles podem ver espíritos, sentir presenças e prever eventos futuros, como um tipo de paranormal experience canino. Seria isso a explicação para os saltos da ponte Overton? Alguns especialistas acreditam que os cães estejam reagindo a algo que os humanos não conseguem perceber. Um campo energético, uma vibração sonora, um odor específico. Se os cães são capazes de sentir o sobrenatural, o que será que os atrai para a morte na ponte Overton? Que tipo de energia, de presença, de força invisível os compele a saltar? A sensibilidade animal é um mistério à parte. No caso da ponte Overton, ela pode ser a chave para entender o inexplicável, ou apenas aprofundar o enigma. Seção 9. Mistério sem solução. O enigma permanece. A ponte Overton, apesar de todas as investigações e teorias, permanece um enigma, um mistério digno de Galvão Bueno narrar. A falta de explicações definitivas apenas aumenta o fascínio pelo local. As tragédias dos cães que saltam, os relatos de eventos sobrenaturais, as lendas e histórias. Tudo contribui para a atmosfera de mistério que envolve a ponte. Seria a ponte Overton um portal para o além? Um local amaldiçoado? Ou apenas um lugar onde a natureza e a psique humana conspiram para criar ilusões? O mistério da ponte Overton nos desafia a questionar o que sabemos sobre o mundo. Nos lembra que existem forças que não podemos explicar, mistérios que talvez nunca sejam solucionados.
Seção 10. Overtown, um imã para o inexplicável. A ponte Overtown se tornou um ponto turístico popular, atraindo curiosos e entusiastas do paranormal, todos buscando respostas, ou talvez apenas uma dose de adrenalina. A ponte é um lembrete de que o mundo é um lugar cheio de mistérios, de que nem tudo pode ser explicado pela lógica ou pela ciência. Enquanto o mistério da ponte Overtown persistir, novas teorias surgirão, novas perguntas serão feitas, e o fascínio pelo inexplicável continuará a atrair pessoas ao local, como o chamado da mãe do Beto Mardito. A ponte Overtown, com sua beleza sombria e sua história trágica, continuará a intrigar e a fascinar gerações. Um símbolo de que, por trás da aparente normalidade do mundo, o inexplicável nos observa.